Ah, então, poxa, será que a gente podia falar agora de por que que o Brasil, para muita gente, é conhecido como país da renda fixa? A gente podia Uhum. trocar ideia Podemos, sobre isso. super legal. Realmente, lá fora ele é reconhecido. Quando você fala as taxas de rendimento aqui da renda fixa, os gringos costumam, ué, por que que você ainda trabalha? Dá pra viver assim. Só que ele esquece de um detalhe, né? Pô, quanto é a média aí de renda fixa? Botar aí 14% ao ano? Seria um bom número, né? Pô, 14% ao ano. Se a inflação fosse zero, pô, ia ser muito. Realmente eu não ia trabalhar mais, Sim, não. A média do Brasil é de 10%, mas dois dígitos já é muito bom perto dos países desenvolvidos, né? Sim, verdade. Porque os países desenvolvidos têm uma taxa aí de, por exemplo, vamos colocar aqui Estados Unidos. Lógico que hoje com a inflação alta do jeito que tá, mudou, pós-Covid, claro. mudou. Uhum. Mas geralmente é 1% ao ano, 1,5%, De 2%. inflação. Não, De de rendimento. rendimento, né? A Caramba. inflação fica ali no menos de um Fica por menos de cento. um. Isso é uma taxa normal para um país desenvolvido. Por Uhum. exemplo, quando eu estava lá na Austrália, eu estava pesquisando sobre isso. Já estava com a inflação alta, porque foi o pós-Covid, né? Tá. Tava com 2,5% de inflação e os rendimentos nas contas, assim, boas, que seria um bom investimento, era 3,5%, 4% ao ano. Porque aí, Então, pela diferença, já tem um positivo ali, já né? tem um positivo. Então, essa galera vê o Brasil, que é um país que tem super é, recursos naturais. A gente Sim, tem monstro, uma né? economia muito, pô, que gira muito, muito Uhum. grande. Nós somos um país que é desenvolvido no que tem, no que faz, no que gera, só que não é desenvolvido na parte da economia, né, do Social, governo, na né? parte social, porque Ah, é um adorei país essa muito descrição. grande. É isso aí. Mas o que que o investidor de fora fala? Cara, é um país que não apresenta tantos riscos como uma Venezuela, como uma Uhum. Argentina. Por exemplo, agora a Argentina tá com a inflação lá no topo, 95% ao ano. Mas não é um 95%. país tão seguro como o Brasil para Sim. o investidor estrangeiro investir o dinheiro dele. Então ele olha para o Brasil como uma oportunidade. Tem um certo risco, mas é bem baixo se comparado a outros países que geram esse rendimento alto, né? E a gente consegue pagar aí 2 dígitos numa aplicação segura, né? Sim. Então, para eles isso é muito bom, ainda mais quando se tem grana realmente, tipo, se você colocar aí uma pessoa que tem muito dinheiro e hoje tá com esse dinheiro investido, se ela for uma pessoa que, né, que deixou todo na renda fixa, que deixa todo na renda fixa hoje, por exemplo, com essa taxa que nós estamos, não vamos dizer a longo prazo, mas ela tá fazendo muito Ela dinheiro. vive com aquilo ali de boa, né? Sim, para Com os quem é frutos daquilo investidor ali. isso é muito bom, né? Então, por isso que o Brasil é conhecido como país da renda fixa, porque a gente vive uma taxa de inflação muito alta, muito elevada. E como a gente comentou, essa taxa CDI, Selic, ela vai sempre variar com essas né, inflações, deflações, como tá o momento do governo. Então, geralmente ela tá alta, né? Uhum. Ali uma média de 10% até uns 14% E, ao ano. e aí a gente falou aqui cenário Brasil e outros países, né? Você falou, por exemplo, Estados Unidos, Austrália. Então, por que que o Brasil é o país da renda fixa? Que se a gente olhar só para número, lá fora tem uma. Não é esse o nome, né? Mas só a título comparativo, vamos supor, a Selic lá nos Estados Unidos seria 2%, na Austrália seria 4%, e aqui a Selic tá 14%. Então, caraca, muito bom investir em títulos Sim, atrelados à Selic no Brasil. Então, eu acho que essa é uma conotação dessa frase, o Brasil, o país da renda fixa. E outra é o. Eu acho que essa frase descreve muito o comportamento do investidor brasileiro, pelo É. seguinte: você tem um universo da renda variável, né, e o universo da renda fixa. A renda variável, o próprio nome já diz, ela varia muito. Você pode perder muito dinheiro nas oscilações e pode ganhar muito dinheiro. Então, legal. Pode ganhar muito, mas o risco é grande. Agora, se você tem uma renda fixa, onde o risco é muito baixo, e a lucratividade que você pode ter com a renda fixa começa a chegar perto da lucratividade que você pode ter com a renda variável, você fala, pô, peraí, por que eu vou ter dinheiro em ações que é uhum, arriscado e varia tanto, se eu posso pegar esse mesmo dinheiro e botar na renda fixa? Não dá tanto dinheiro, mas dá quase a mesma coisa, ou dá perto disso por risco zero. Então, o que você prefere? Você prefere um risco alto de ganhar R$ 300 no mês ou perder R$ 300 no mês, ou você prefere um risco baixo e ganha 150 com certeza? Muita gente vai falar, pô, eu quero ganhar 150 com Pois é, certeza. com Melhor do certeza. que correr o risco de ir lá no 300 para cima ou para baixo, entendeu? Total, você falou tudo. Eu tenho uns investimentos que vão vencer esse ano de renda fixa, em que eu botei para diversificar, para deixar um mais seguro ali, só que eles dispararam, estão muito mais do que o variável. Tá rendendo, tipo, não é grandes coisas, mas a linha é reta, sempre para cima. Isso faz muita diferença. Dos últimos anos em que caiu
tanto a B3 quanto criptos, né? Tudo caiu muito, depois subiu e caiu de novo. Agora, em final de Uma ano... renda fixa pré-fixada que já tinha sido acordado lá atrás tantos por cento, ela não pode mexer, não vai cair, tá aquela retinha. E eu diversifiquei com o tipo de renda, de rendimento, né? Sim. Tipo, tem pré-fixada, tem pós-fixada, e aí eu tive sorte de boa parte dela tá vinculada com a inflação, subiu bastante também, então... Enfim, os gringos olham e, pô, isso é ótimo, realmente. Oportunidade, né? E olha, por exemplo, no Tesouro Selic, no último ano de 2022, eu peguei esse dado aqui, a rentabilidade média foi de 12,76%. Isso é um tesouro para reserva de emergência, que é o básico lá, o inicial, a taxa básica ali, que, assim, a taxa básica a gente sabe que, né, hoje tá mais alto do que isso, mas a gente tá pegando aqui uma média de 2022, Sim. Super oportunidade, né? Não só para quem traz grana de fora, investidor externo, mas para quem tá aqui mesmo. E você não fez nada, segurão ali, segurança total, não fez nada e rendeu 12. Aí você vai botar na renda variável, onde você precisa ficar de olho, onde você precisa mexer, onde você precisa entender e tem risco de perder. Então muita gente subiu taxa básica de juros, muita gente migra da variável para renda fixa, mais seguro, e eu tô fazendo bastante dinheiro. Agora a taxa de juros foi descendo, chegou lá no 3%, pô, tô ganhando muito pouco na fixa agora, então a galera migra pra variar. Mas isso aí é o que o brasileiro faz, Sim. Mas não é o legal. Ah, não, tô dizendo assim, o comportamento da massa, da manada. O comportamento da massa é esse, mas isso aí. Pra gente que é investidor, a gente não pode seguir essa massa aí, não. Concordo. O que é o legal? Nesse momento de baixa da variável, você comprar, tá em promoção, né? Sim. Mas isso aí a pessoa vai fazer depois de um tempo. Não façam isso com a sua renda de reserva, não, tá, isso gente? Aí. Mas assim, depois que você já está num patamar que você já tá entendendo, você já tá confortável, já tem já fez sua mentoria. Já fez a mentoria, já tem tua renda ali feita, tipo, eu preciso de uma reserva, já tá pronta, tá tudo tranquilo. Então, o que é o ideal? É a pessoa aproveitar as oportunidades. Quando a renda variável estiver em baixa, que é o nosso momento, aproveitar essa oportunidade. Assim que, como quando a renda fixa estiver em alta, né? Você está comprando a renda variável, porque está ao contrário. Sim. E quando a renda variável está em alta, você aproveitar a oportunidade de renda fixa também. Porque no longo prazo é muito importante. E ter a diversificação. Sim. Que é imprescindível. A gente que não vai pode... estar um card aqui na tela em algum lugar do episódio que a gente fez sobre diversificação. Você já viu? É muito bom esse episódio. Perfeito. Muito bom. Desculpa aí, gente. A modéstia ficou totalmente à parte, mas foi um episódio incrível. A diversificação é muito importante, né? A pessoa não pode deixar falar aquela coisa... que é já de praxe. Aquele clichêzão. Todos os ovos na mesma cesta, né? Todos os ovos na mesma cesta. Então, é importantíssimo.